Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Martecast. Aqui a gente conversa sobre futuro, carreira, sonhos, desafios e muito mais. E hoje temos uma convidada muito especial. Ela já esteve exatamente aqui, onde vocês estão hoje. Ela foi aprendiz e hoje está contratada e cursa psicologia. Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. É muito gratificante estar aqui depois de 3 anos e meio. Vamos começar de trás. Como foi quando você entrou como aprendiz? O que você sentia naquela época? Olha, eu achei muito... Era uma vontade minha há muito tempo já, assim, desde que eu entrei do 9º ano ali até o 1º do ensino médio, era uma vontade de já trabalhar. E aí uma prima minha mandou que estava contratando um jovem aprendiz numa empresa, que é a que eu tô hoje. Eu falei, vamos tentar, né? E aí eu estava estudando período integral, e aí eu consegui o emprego, e aí eu decidi sair da escola onde eu estava, e fui para uma escola bem abaixo, bem ruim, mas comecei. E aí o nervosismo foi nem tanto começar na empresa, mas foi aqui. Porque na empresa você lida com pessoas mais velhas e tudo, mas quando você lida com pessoas da mesma idade, você fica mais nervosa, não tem jeito. Então eu fiquei muito nervosa no início, mas a turma que eu fiquei era muito receptiva, era muito tranquila, então foi bem tranquilo no processo. Em que momento você percebeu que estava realmente se desenvolvendo profissionalmente dentro da empresa? Olha, o momento que eu percebi foi quando, assim, desde o começo eu sou uma pessoa que sei muito ter um jogo de cintura, então eu lido com as coisas muito fácil. Então, assim, pra mim foi, na hora que eu vi mesmo que eu tava crescendo, foi quando, pronto, eu faço tudo sozinha. E aí tem gente que pede ajuda pra mim para às vezes coisas que eu faço, porque eu, como já aprendiz, eu passava em todos os setores. Então, eu sabia um pouquinho de cada coisa. Foi ali que eu percebi que eu estava me desenvolvendo. E também eu não posso deixar de falar que a minha coordenadora é assim, sem palavras até hoje. Então, eu tive muito apoio dela. Então, isso conta muito também quando você tem um ponto de apoio dentro da empresa. Então, ela foi muito importante também. E aí, todo mundo quer saber, né? De onde veio essa vontade de cursar psicologia? Olha, eu sempre também tive essa coisa de gostar, de escutar, de falar com pessoas. E aí a minha irmã é psicóloga, e aí quando ela começou a me contar um pouquinho melhor sobre o curso, eu estava muito na dúvida. Se eu ia para o direito, totalmente diferente, ou se eu ia para a psicologia. E aí quando eu falei, não, fiz a prova, né, e aí estava lá para entrar na Barão de Mauá, falei, não, acho que eu vou querer psicologia mesmo. E aí foi que eu comecei, e essa vontade já estava no meu coração, mas eu ficava na dúvida por questão financeira, né? Que fala, o direito, você pode ganhar muito dinheiro e tal. Mas o coração falou mais alto e eu comecei a psicologia. Confesso que eu também tenho essa dúvida entre o direito e a psicologia. Eu acho que, e a minha professora falando, é uma das maiores dúvidas. Tanto no direito e a psicologia ficam muito acirrados. Agora, o porquê, eu não consigo entender, mas sempre tem essa dúvida entre o direito e a psicologia. E você vai ver que quando você for pesquisar a fundo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O direito é totalmente artigos, leis, né, aquela coisa maçante. A psicologia não, a psicologia traz um pouco mais para a prática. Tem o teórico, né, que você aprende a história da psicologia e tudo, mas é bem menos que o direito. Sim, verdade. Bom, você sente que o tempo como aprendiz te ajudou, sabe, a desenvolver o seu profissional, a desenvolver a sua característica como pessoa, assim? Sim, assim, aqui na Martec, antes era muito teórico, né? Quando eu estava aqui fazia uns 3 anos e meio, igual eu falei para vocês, a gente ficava em outra sede. Então, assim, era bem o início mesmo. Então, era muito teórico, não tinha aquela coisa da informática, as dinâmicas que tem. Então, para mim foi difícil isso, lidar muito com o teórico, que era muito. Era só aulas e aulas, o que tinha de diferente era a aula de informática, e era ali que, né, nossa, o pessoal ficava todo animado para a aula de informática. Mas ajudou muito, principalmente em entender o meio trabalhista, né, que a gente entende que o mundo corporativo é muito diferente lá de fora. Então tem as concorrências, mesmo que é jovem aprendiz, tem aquela coisa de gente de não sei qual a idade competindo com a gente. Isso acontece em toda empresa, em todo canto, porque idade não define caráter, nem maturidade, né? Então, eu acho que sim, foi muito importante para mim aprender um pouco mais sobre o meio do trabalho aqui na Martec.
E hoje, você já sabe se vai atuar realmente no campo da psicologia e tem uma vontade de fazer uma especialização? Olha, hoje na psicologia eu estou na área dos recursos humanos, né? Que é uma área dentro da psicologia, mas eu não me vejo atuando lá para frente em recursos humanos. Eu me vejo muito na área jurídica, né? Então eu ficava muito no direito e eu me vejo na área jurídica. O psicólogo jurídico, ele vem para aplicar testes, né, em pessoas que cometeram algum crime ou em processos mesmo. Então, por exemplo, alienação parental, que é quando a criança está na briga da justiça ali com o pai e mãe. Tem uma psicóloga acompanhando para entender o processo dessa criança. Então, hoje, onde eu me vejo, eu estou no terceiro ano da psicologia, onde eu me vejo é na psicologia jurídica. Nossa, estou me identificando muito com você. Estou me identificando muito. Assim, ainda mais que eu fiquei muito com o direito ali, né? Tem meu coração desde sempre. E eu não tive essa matéria ainda, viu? Não tive, é só lá no final. Só lá no final. Hoje eu tenho algumas que semelham, mas não é a mesma coisa. E eu tô tão ansiosa para chegar à matéria, só que ela quase no último ano. Não acredito. Bom, outra questão que os aprendizes sempre querem saber é se já aconteceu alguma coisa que te fez repensar se a área da psicologia era de fato a escolha certa. Olha, eu tive um estágio prático agora, eu fui no Hospital Santa Teresa. E também faço estágios da faculdade, né? Então, assim, a gente tem contato ali com pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, ontem de manhã eu estava na casa de mulheres em situação de vulnerabilidade social e a gente foi fazer um trabalho lá. Não me fez repensar se a psicologia era mesmo, mas deu aquele choque de realidade, sabe? Quando a gente, assim, não tem comparação, a gente não pode comparar a nossa vida com o outro. A gente tem um balde de água fria, né? E faz a gente repensar enquanto a gente dá ênfase para problemas pequenos, enquanto tem pessoas aí que estão passando por coisas imensas e tá seguindo bem. Então, não me fez repensar, só me faz ter mais certeza. Eu nunca tive dúvidas de que eu seguiria na psicologia. Inclusive, cada dia que passa, eu tenho mais certeza. Mas, assim, tem aqueles baldes de água fria, sabe? Tipo, nossa, é difícil. Principalmente uma professora que eu tenho. Ela trabalha com esse público há muito tempo, em situação de vulnerabilidade. E ela conta cada história. Então, ela trabalha na parte do acolhimento. Então, ela, assim, ela acolhe crianças que foram vítimas de abuso. Ela trabalha com, assim, um público bem vulnerável. E aí, ela contando, você fica meio em choque, sabe? Você fica, nossa. Mas a psicologia é muito ampla, né? Então, mas não tive incerteza. Só tive esses choques mesmo. A psicologia sempre traz um balde mesmo pra Sim. bagunçar a nossa cabeça, Sim, porque a gente nunca pensa que isso realmente está acontecendo, a gente nunca pensa que a gente vai estar tão próximo de pessoas que sofreram com isso. Sim, e faz a gente entender também o quanto que, quando a gente acha que conhece alguém, a gente não conhece. Porque cada um tem suas questões, cada um é do jeito que é, por ambiente, por vivências de vida, então traz muito isso. Hoje em dia, eu, com a maturidade que eu tive com o trabalho, com a psicologia, eu percebi que é muito mais difícil eu julgar alguém de imediato. Claro, isso sempre tem, é do ser humano, mas faz a gente repensar em o que essa pessoa pode estar passando para ela reagir dessa forma. A gente tem uma empatia maior. Entendeu? Agora a gente vai arrumar a dinâmica. Agora a gente vai fazer a dinâmica que é complete a frase. Ela funciona assim. A Clara vai fazer uma frase para você e você vai ter que responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Sem pensar. Rapidinho. Tá. Primeira. Trabalho em equipe é Essencial. uma coisa que você aprendeu com a vida. Nossa. Uma coisa que eu aprendi com a vida. Em que sentido que é essa pergunta? Tipo, não sei, o tempo passou, você foi aprendendo certa coisa, você, nossa, isso faz parte, isso acontece. A importância do relacionamento interpessoal. Certo. Uma frase que te representa hoje. Perseverança. Se você pudesse dizer algo para sua versão antiga, o que diria? Ela tá calma, porque eu sempre fui muito apressada. Então, eu sempre quis tudo pra ontem. Até hoje sou assim. Isso
ao mesmo tempo que é bom, atrapalha. Então, assim, aquela ânsia de ter tudo. Eu, com 16 anos, achava que eu já, com 18, teria meu apartamento, meu carro. Não, é sempre assim, né? E falar, calma, que o que vai ser, já é. Então, pra eu ter calma. A psicologia te ensinou. Ser mais empática. Ser aprendiz na Martech é. É essencial também. Eu vou colocar o essencial igual o trabalho em equipe, porque ser aprendiz da Martech vai muito além de só um dia de curso no trabalho. Vai de desenvolver o relacionamento interpessoal, que eu coloquei como importante, desenvolver o trabalho em equipe, desenvolver a fala, a comunicação, a entender melhor do processo trabalhista. Então, é essencial. Então é isso. E você já não é mais aprendiz, né? Como que foi esse momento da efetivação e o reconhecimento por isso? Olha, eu já estava esperando, quando eu recebi a proposta de efetivação, eu já estava esperando, porque como eu falei, eu tive uma pessoa, e eu tenho até hoje, dentro da empresa, que é meu ponto de apoio. Então, eu e ela, assim, ela é minha coordenadora, mas ela é praticamente melhor amiga. Então, eu já estava esperando ali que eu teria essa oportunidade, mas quando você é aprendiz, você vai aprender muita coisa, né? Por isso que você é aprendiz. E aí, como em todo ambiente de trabalho, tem as pessoas tóxicas. Eu, aprendiz, 16 anos, fulano, ciclano, falando na minha cabeça, a empresa é isso, a empresa é aquilo, a empresa é aquilo outro. Então, eu não queria efetivar. Tinha uma pessoa que falava muito pra mim, nossa, a empresa é isso, a empresa é aquilo. Eu desanimei total, eu falei, nossa, não quero efetivar. E aí chegou no ouvido da minha coordenadora. E aí ela me chamou na sala, falou, não quero entender por que você não quer efetivar, o que está acontecendo, e a gente conversou. E viu que era tudo, não passava de fofoca, não passava de toxicidade mesmo. E aí, então, depois de acho que uns 3, 4 meses, que ia acabar meu contrato, antes de acabar meu contrato, uns 3, 4 meses, ela falou que queria que eu ficasse lá com ela. E aí, eu passei em todos os setores. Então, eu era um jovem aprendiz administrativo. Então, eu passei no financeiro, no faturamento, no RH, assim, fazia um pouco de tudo, caixa. E aí ela falou, quero que você fique no recursos humanos comigo. Então eu passei para assistente de RH e aí eu efetivei como assistente de RH. E hoje eu tô como analista de RH, então eu fico à frente do setor. Não, uma boa evolução, hein? Foi uma boa evolução. Sim. Bom, a maioria aqui dos aprendizes da Martech estão no ensino médio. Uhum. E a gente tem um pouco de medo, né, de quando acabar, Sim. como vai ser. E a gente quer saber como foi conciliar o trabalho com a faculdade. É muito difícil. É muito difícil, assim. Fazem 2 anos, né, que eu vivo isso, de trabalhar a faculdade. Eu achava que era difícil trabalhar sendo aprendiz e estudar meio período. Mas quando chega, você tem que trabalhar um período todo, sair de casa 7h30, 7 horas, para chegar em casa 6, entrar na aula 7, eu faço psicóloga, né? Então até hoje eu trato muito isso com ela, porque é muito difícil, porque você se compara muito. Infelizmente a comparação é humana, né? Então a gente se compara com colegas de sala, igual todas as minhas amigas, ninguém trabalha período integral. Só eu na faculdade. Eu tô numa faculdade particular, então também tem isso, né? As meninas não. Então, assim, tem também os pais que ajudam. Enfim, eu pago a minha faculdade. Então, foi muito difícil, né? Eu sofri demais. Em sair do ensino médio já foi muito difícil, porque você se prende muito nas amizades que você tem no ensino médio. Você fica, né? Vai cada uma para um canto, vai cada uma para o seu trabalho, então você se prende muito a isso. E o medo de como vai ser agora, né? Porque até então você é uma estudante, né? Estuda ali no ensino médio, e depois você é o quê? Tá na vida adulta, que tem muito isso, né? Essa pressão mesmo que a sociedade impõe. Saiu do ensino médio, agora o que você vai ser? Quem você é? Quem você é? Então esse processo de se redescobrir é muito complicado. Porque até então você acha que é uma pessoa, mas agora você é outra, você tem que se virar. Vai muito de pessoa, né? Tem gente que não precisa estar trabalhando, estudando e tá tudo certo. Mas pra mim, no começo foi muito difícil. Eu sofria muito e me comparava, muito falava, nossa, eu queria ser assim, não queria viver isso. Até hoje é difícil, sabe? Porque, por exemplo,
a minha faculdade exige muitos trabalhos. Igual, tem estágio para fazer, estágio obrigatório. Se eu não estivesse numa empresa que entende, eu seria mandada embora. Ontem, por exemplo, eu cheguei na empresa, era umas 9h30, porque eu estava fazendo um estágio. Teve um estágio que eu fiz no Santa Teresa, eu fiquei a tarde toda fora. Então, assim, a empresa também tem que ser muito compreensiva. Então, eu acho que isso é muito individual. Então, pode ser muito mais difícil para quem, por exemplo, não tem esse ponto de apoio na empresa e falar, nossa, eu preciso fazer estágio e agora o que eu vou fazer? Como também pode facilitar, mas ainda é difícil. Então, é complicado, mas você sobrevive, né? Você sobrevive. Tem dias e dias que você tá exausto. Por exemplo, ontem eu não fui pra faculdade. Falei, nossa, eu tô exausta, é início de mês, eu fico fazendo fechamento, tem muita coisa pra fazer início de mês. Eu falei, não, hoje eu não vou na faculdade e faltei. Mas assim, você tem que ter disciplina, né? Porque é faculdade particular, reprovou, você paga a matéria. Então, cai no bolso, a gente tem que ter, né, senso. Então, assim, é difícil, mas não é impossível. É complicado, é doloroso o processo, mas eu penso muito que só tem um propósito quem suporta o processo, né? Então, eu sigo nesse dilema. Tá certo, então. E hoje, tem algo que você descobriu sobre você mesmo nesse caminho? Olha, eu descobri nesse caminho aí de faculdade, estudo, acho que quando a gente acha que é forte, a gente vê que a gente consegue ser mais. Quando a gente acha que tá por um fio, a gente vê que não está, que não é nada. Porque você vive ali, né, muitas emoções, né? Então, a saída do ensino médio, você lidar com pessoas novas na faculdade, o mundo do trabalho. Quando você acha que tá difícil, você vê que não. Vai ter momentos mais difíceis, você vai sobreviver. Então, eu descobri que eu sou muito forte para tudo, assim. E, inclusive, né, também é um problema essa questão dessa força demais, de tudo você dá conta, que uma hora você não dá conta e explode, né? Como já me aconteceu e tá tudo bem, né? Isso é um processo. Mas eu descobri muito a força que a gente consegue ver que a gente tem nesse processo de cansativo, de estudo, de conciliar o trabalho, porque não é só trabalho, não é só estudo, tem a vida pessoal. Eu, por exemplo, namoro, então tem namoro, tem os pais, tem a família, tem amigos. Então, assim, é muita coisa para conciliar. Mas você dá conta, então é a força mesmo. Você se descobriu muito mais forte do que imaginava. Sim, muito mais do que eu imaginava. De construir isso. Sim, muito mais. Isso é importante, porque muita gente desiste, porque não se acha forte. Exato. Mas aí, quando passa por aquilo, eu falei, nossa, Exato. No começo eu falava assim, acho que eu não vou dar conta, não consigo. E, não, você consegue sim, vai passar, é complicado, mas quando você tem um propósito de vida, uma vida já assim, é isso que eu quero para minha vida, a gente consegue. Agora, é preocupante quando você não tem perspectiva de vida, tem alguma coisa acontecendo, né? Quando você não tem perspectiva de vida, para mim tanto faz, isso é complicado. Aí é recomendável passar por um psicólogo, né, um psiquiatra. Mas quando você tem, você tira a força, né, de onde você acha que não tem. E é sempre bom ter uma fonte de apoio nesses momentos, né? Sim. Porque mesmo que a gente seja forte, a gente ainda precisa ter um ombro ali do lado, um abraço. Sim. Por exemplo, no trabalho eu tenho a minha coordenadora. Na faculdade eu tenho minhas amigas que elas sabem quanto minha rotina é corrida, então muitas das vezes elas, fiz roteiros de estudos, me manda, sei que tá corrido para você, vai ter prova, elas me mandam, né, roteiro ali para ajudar. Na vida pessoal, então sempre é bom ter um ponto de apoio, né? Bom, agora para animar um pouco, né? Vamos para mais uma dinâmica. E esse é o se eu fosse. Resposta rápida de novo. Nível Enem, as perguntas. Tô vendo mesmo. Se você fosse uma cor na sua fada atual, qual seria e por quê? Nossa, gente. Nível Enem. Nível Enem. Minha fase atual, acho que verde. Verde porque na questão da prosperidade, né? Isso que eu tô buscando, então acho que verde. Se você fosse uma música que te representa no seu momento profissional, qual seria? Ai, gente, a música é muito difícil. Porque pede um momento profissional, mas não precisa uma música que fala do meu profissional. Nossa, E eu o acho. seu pessoal. Tipo assim, a música te representa mesmo. Ixi. Gente, não,
pessoal, a minha cantora favorita é Lana Del Rey. Então, assim, as músicas dela é pra tudo, né? Então, Lana Del Rey é pra tudo na minha vida. Se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô brava, tudo eu coloco ela. Mas pessoal é ela, assim, mas profissional, nossa, é muito difícil. Eu não sei definir uma música pro meu profissional. Até porque lá na minha empresa, a gente tem Alexa nos setores, né? Então tem música o tempo inteiro. Eu tava tentando associar agora uma música que sempre toca, alguma coisa assim, pra eu ver se eu, né? Mas não, porque é muito eclético. Então, profissional eu vou ficar devendo, mas pessoal é a Lana. Se você fosse um conselho, qual seria? Um conselho. Olha, um conselho. Eu acho que o conselho que eu daria é que tudo passa. Tudo nessa vida passa em todos os sentidos, né? Momentos felizes, tristes, com raiva, pra gente aproveitar o que a gente tem agora, pra gente aproveitar o momento, porque igual eu te falei, eu tenho muito esse problema. Tô melhor que antes, mas assim, essa pressa toda, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é bom em certos sentidos, por isso que eu tô onde eu tô hoje, né? Na empresa e tudo, conquistando as coisas que eu quero e que eu tenho. Mas, em outros sentidos, é muito ruim, né? A ansiedade que isso traz pra gente. Então, assim, tudo passa, tudo tem seu tempo. Seja paciente, porque tudo acontece por uma razão e tem um porquê. Então, eu sempre levo isso também pra minha vida. Tudo acontece por uma razão. Tá acontecendo isso na minha vida? Um aprendizado vai ter. E alguma coisa boa disso eu vou tirar. Mesmo que seja num momento ruim. E eu levo isso pra minha vida. Aqui na verdade tem muitos jovens que estão começando agora. Qual a sua mensagem para quem está começando o contrato agora, que está aqui há um mês? Perdido por aí. É por aí. É normal ficar perdido, é normal ficar ansioso. No mundo do trabalho é muito diferente do que a gente imagina, né? A gente acha que vai ser super tranquilo e quando você vê não é tudo isso. Tem muitas coisas além, né, do que está no nosso controle. Então é a mesma coisa, ter calma, faça o seu, né? Eu acho que esforço vem muito de cada um, mas também depende muito também da oportunidade que tem na empresa. Por exemplo, tem empresa que você pode se esforçar ao máximo, que você não vai crescer, que, né, é uma empresa que não dá oportunidade. Então, assim, o contrato de aprendiz, ele vem para ensinar a gente no mundo corporativo, ensinar as coisas que a gente pode aprender e compreender ali no mundo corporativo. Então, leva isso como um aprendizado. Você está lá para aprender, né? Pode acontecer de falarem, nossa, mas só uma aprendiz e tal, mas é de lá que vem o seu dinheirinho, é de lá que vem seu aprendizado. Muita gente usa o dinheiro de aprendiz para ajudar em casa, por exemplo. Conheço um aprendiz que foi meu lá da empresa, ele usava todo o dinheiro dele para dar em casa, né? Isso acontece muito. Então, assim, como também tem muitos que é um dinheiro para ele, é um dinheiro para gastar com as coisinhas dele, tudo tem um porquê ali, né? Tudo tem um motivo. Então, sempre vai ser muito bom você parar e falar, calma, eu tô aqui por um propósito, né? Eu tô aqui para aprender e se dedicar nisso. Mesmo quando você vê que parece que você não vai crescer, o contrato acaba. E se não for lá, vai ser em outro lugar. Então, crescimento é individual. Você não precisa estar numa empresa também que pode ser que não tenha crescimento, mas seu crescimento pessoal você tem. E isso nunca é demais, né? Estudo nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Então, é isso. Bom, falando sobre crescimento, já que você tocou no assunto, você veio crescendo profissionalmente, pessoalmente, né? Profissional, assim. E a gente quer saber qual o caminho que você seguiu, que você acha que a gente tem que seguir, que é o certo, que, como você falou, é um individual o crescimento. Então, vamos falar sobre o seu agora. Certo e errado não tem, né, gente? É muito. Não existe isso de. Acho que só em coisas roubar, matar, é errado. Mas de restante, o que é certo pra mim não é certo pra você. É muito da educação que a gente tem em casa, na rua, do ambiente que a gente está inserido. Então, assim, o ambiente importa muito, igual eu te falei. Eu tive uma pessoa dentro da empresa, que é a minha coordenadora hoje, que me deu muito suporte. E ela me dá até hoje. Isso foi muito importante e essencial para tudo que eu sei hoje. Mas também nunca faltou força de vontade.
Eu sou muito metódica com horário, com falta, sempre fui. Jovem aprendiz, vou ser sincera, eu faltava um pouquinho aqui no curso, né? Acontece de às vezes eu ter tido algumas faltas, porque, igual eu falei, era muito no teórico. E aí, pra mim, aquilo me matava, porque eu sou muito inquieta, eu sou prática. Então, Era maçante. nossa, era muito teórico. E eu ficava, nossa, eu não tô aguentando isso. Mas agora eu vi que tá muito diferente. Vocês têm muitas dinâmicas e tudo, então aproveita isso. Mas assim, e aí, voltando ali na minha coordenadora, né, eu tive muito aula de apoio. Mas nunca faltou força de vontade minha. Eu sempre, eu sou uma pessoa que aprende rápido, mas isso é meu. Então, por exemplo, eu não sou de escrever para aprender, sou mais de escutar e me atentar e fazer. E aí eu aprendo. Então, isso me ajudou bastante. Mas como também tem gente que aprende escrevendo, aprende anotando, isso é muito individual. E o caminho é individual. Cada um tem o seu. A forma que eu cresci na empresa pode ser a que para você vai ser diferente. Eu hoje estou como analista de RH, eu estou lá fazem 3 anos e meio. E hoje eu estou à frente do setor. Mas pode ser que, por exemplo, você, em 2 anos, assim que você termina o contrato, você assumiu o setor. E isso é muito individual. Então, nunca faltar força de vontade, nunca faltar foco, né? Eu sei que a gente tem aí, tem muito disso, né? A gente é jovem. Quando eu estava no Jovem Aprendiz, eu gostava muito de sair também. Então, eu saía muito, mas nunca faltei um dia de trabalho, nem nada, assim. Era domingo, eu tava indo fazer alguma coisa, mas na segunda eu tava lá para trabalhar. Então é muito de foco. Sempre tive a minha diversão dos meus finais de semana, mas nunca faltou ali, eu nunca faltei com comprometimento. Então isso é muito importante, né? Você ser comprometido na onde você trabalha, independente se você vê que ali tem crescimento ou não. Você está lá agora, então se dedica agora. Porque pode ser que lá para frente isso venha como uma oportunidade, ou pode ser que não, mas você vai ter aprendido. E em outra empresa, em outro lugar, quem sabe você abre uma loja, alguma coisa, sempre vai ter, você vai ter aprendido alguma coisa. Então, acho que o caminho é muito individual, mas nunca faltar essas coisas, nunca faltar com foco, né? Ter ali força de vontade. Então tá. Bom, infelizmente, tá acabando já. A gente já tá chegando no final de mais um episódio. E foi incrível ter a sua presença aqui hoje, escutar um pouco da sua história. Os seus conselhos também foram muito bons. Então, obrigada por vir. É gratificante estar aqui depois de ter ficado ali naquela sala por muito tempo. E tá dando aqui uma entrevista hoje, é muito legal. A minha coordenadora ficou feliz da vida, né? Era pra eu estar no trabalho, né? Mas eu tô aqui, ela ficou feliz da vida com a oportunidade. Então, eu que agradeço a Martec, agradeço vocês, quem tá aqui hoje. E espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Mesmo que vocês não levem nada, mas do que eu falei aqui, mas que tenha valido pelo menos de alguma coisa para a vida de vocês. Eu falo que calma, uma hora vai chegar. Eu sei que a idade que vocês estão, acho que é 16, 17, né? Essa idade. É difícil que a gente fica, né, ansiosa e aí acabando o ensino médio, mas calma. O que for para acontecer, vai acontecer. E agradeço a participação aqui. Foi muito bom ter você aqui hoje. Agora, se você gostou do nosso podcast, compartilhe com seu amigo que precisa escutar isso, quer entrar no mercado de trabalho, não sabe como, se tem essas dúvidas. E bom, não esquece de seguir a gente nas redes sociais do Instituto Martec e sempre fique por dentro das novidades. Assista todos os podcasts, todos os nossos episódios. Tá tudo disponível lá no Instagram e vocês podem acessar a qualquer momento. E esse podcast é uma produção de Jovem Aprendiz, do Instituto Martec. O futuro a gente constrói juntos. Até a próxima.